Mas, senadora, é um prazer falar com a senhora, senadora Soraya Tronic, eu estou gritando Tidê, que é minha esposa. Aí ela me trouxe um copo d'água aqui, aliás, uma garrafa d'água. Eu estou engasgado com um pedaço de pão, é duro falar com um pão engastalhado na garganta. Senadora, a senhora está colhendo assinaturas aí para a instalação da CPI no Senado sobre os atos antidemocráticos, tentativa de golpe mesmo, né? Já há número para essa abertura e tem discordância da senhora com o presidente Lula em como articular isso ou não articular, porque o que se passou em Brasília não pode repetir-se sob pena de termos aí um país ingovernável, né? O que nós tivemos em Brasília foram atos antidemocráticos deploráveis, violentos e, pelo que a gente está vendo das apurações e investigações, a coisa foi mais séria do que a gente esperava. É um prazer falar com a senhora. Bom dia, senadora. Bom dia, Datena. É um prazer falar com vocês e quero cumprimentar a todos aqui nessa manhã. Realmente, o que aconteceu em Brasília foi grave demais e merece a apuração de todos os poderes. Depois que fiquei sabendo da opinião do presidente Lula, eu liguei para o presidente Rodrigo Pacheco e, dentro deste contexto, nós entendemos, Datena, que até se eu tivesse ganhado a eleição, estaria realmente preocupada, né? Um outro poder, é o poder executivo, e eu entendo que o que eles querem é trabalhar e deixar os demais órgãos continuarem com as investigações e as punições. Mas, por um outro lado, nós entendemos que este é o nosso poder-dever do Legislativo de apurar dentro do contexto de uma CPI, que é bastante diferente, mas agrega muito com os demais órgãos que já estão investigando, além do fato, Datena, de uma CPI que corre praticamente em aberto, diferente dos demais processos que estão em segredo de justiça, a CPI tem um condão também pedagógico para que a população entenda a gravidade disso. Muitas vezes mesmo, eu vejo as pessoas não entenderem a gravidade do que aconteceu, o que nós ainda não superamos. O 8 de janeiro não foi superado e nós precisamos apurar. O presidente Temer, que é muito conciliador, ele estava bravo com o Lula, que chamou ele de golpista, mas ele reconhece também que esses fatos precisam ser apurados e as punições têm que acontecer para que não se repita, não é? Mas é perfeitamente viável você ter uma CPI e investigação ao mesmo tempo. Nós tivemos a CPI da pandemia. As investigações continuaram correndo paralelamente à CPI que estava se desenrolando. O que a senhora quer dar luz foi o que realmente aconteceu para o público de uma forma geral. Porque caso que está sob segredo de justiça, claro que continuará sob segredo de justiça, mas E o Legislativo foi um dos poderes atacados também, não é? O Congresso foi atacado diretamente, fisicamente, democraticamente, antidemocraticamente, foi atacado também o Congresso Nacional. Então a resposta no âmbito do Congresso era importante. É esse o seu ponto de vista? Claro, e foi o primeiro, né? Simbolicamente, foi o primeiro prédio a ser invadido, foi o prédio do Congresso Nacional. Então, realmente, nós precisamos apurar. Uma investigação não vai atrapalhar a outra. Eu fico muito preocupada, porque existe uma preocupação em relação às Forças Armadas, se generais irão sentar naquela cadeira para dar depoimentos na CPI. Então, eu entendo assim, nós tivemos nesse momento tão grave um governador recém-reeleito, empossado há 8 dias, afastado. Nós tivemos um ministro, nós estamos com um ministro, ex-ministro da Justiça e então secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, que está preso. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, está acima da nossa legislação. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi grave demais.
Se a CPI existe para apurar casos graves, eu não sei, Datena, o que é mais grave do que isso. Porque se a democracia tivesse sido derrubada, ou como estão, eu acredito que ainda estão planejando, porque tem muita gente com medo, e como deu tudo errado no dia 8, e agora começam as investigações, eu acredito que nós ainda estamos sob esse perigo entre nós. E nós que entendemos, que estamos aqui nos bastidores, que estamos estudando sobre isso, temos inclusive a obrigação de dar uma resposta para a sociedade. Entendo o ex-presidente Michel Temer, porque são questões bem diferentes. O impeachment está na lei 1079, e foi um ato legal, totalmente legal, muito diferente, absolutamente diferente do que aconteceu agora, nessa tentativa do dia 8 de janeiro. A senhora entende que a CPI poderia convocar quem quer que seja, militares das Forças Armadas e daí por diante? Quem quer que seja, Datena. Ninguém neste país está acima da lei. Vou repetir, um governador reeleito pelo voto popular, que é o poder soberano, é o voto, é o poder do povo. Isso foi afastado com apenas um ato do Poder Judiciário, justamente porque precisam ser apuradas as gravidades. E eu tenho certeza, como está correndo um segredo de justiça, algo muito grave ocorreu. Eu estava online, Datena. Eu estava acompanhando uma live de pessoas que saíram encaminhada lá do QG, daqui de Brasília, em uma caminhada até a Praça dos Três Poderes. Eu estava acompanhando, porque essa live estava aberta. Eu assisti. Eu fui a pessoa que printou e colocou nos grupos, tanto dos 81 senadores, o grupo oficial, quanto do União Brasil. E até mesmo o presidente Luciano Bivar, que é o prefeito da Câmara dos Deputados, me ligou na hora e disse: Soraya, isso é fake news. Eu falei: presidente, eu estou acompanhando ao vivo, eu estou printando a tela, não é possível. E aí nós começamos a acompanhar e entramos nessa espiral aí, antidemocrática, gravíssima, que todos nós que somos da área jurídica, nós que estamos aqui no meio disso tudo, entendemos a gravidade. A CPI vai ajudar, vai fazer com que a população amadureça e compreenda, porque tem muita gente ingênua, Datena. Só que a ingenuidade não traz a inocência. E essas pessoas precisam compreender isso. Mas eu também partilho da senhora que existe alguma coisa pairando no ar. Que tem. Né? Agora, é mais grave do que a gente imagina, porque pior do que aqueles caras estavam quebrando tudo lá, e parece que tinha gente articulada exatamente para fazer com que quebrasse, como quebrassem, e com omissão de autoridades que deveriam estar lá para impedir que aquilo acontecesse. Né? Primeiro que eu e a senhora, e o Brasil inteiro, e o Bivar, o próprio Lula estava perplexo em Araraquara quando ele determinou a intervenção da segurança do Distrito Federal. Ele estava perplexo, você percebia que ele não estava acreditando naquilo ali. Ninguém acreditava naquilo ali. O Bivar teve motivos para dizer para a senhora que era fake news. Que ninguém acreditava. Eu saí de bermuda aqui de casa e fui ao trabalho porque eu estava no meio de um churrasco. Tá? E entrevistei o presidente da Argentina, eu só fui ver que a coisa era grave mesmo quando, de repente, o presidente da Argentina, que também tem experiência e é parceiro do Brasil, né, principalmente são governos de esquerda agora, e é o nosso terceiro parceiro comercial, o presidente da Argentina disse que, olha, isso tem que ser combatido de uma maneira séria, rápida, sob pena de se espalhar pelo continente inteiro. Tá? Brasil e Argentina são os países que têm maior importância nesse contexto da América do Sul, disse o presidente. Então nós temos que tratar isso de uma forma grave, e isso foi repercussão de New York Times, sites suíços e tal, que era o primeiro chefe de Estado que se manifestava numa entrevista em favor do Brasil. Bom, mas eu entendo que a senhora tem razão.
Porque admitamos, primeiro, que essa tentativa de golpe pode ter sido mambembe, mas foi uma tentativa de golpe, foi um ato contra a democracia e não há caminho para o Brasil que não seja democracia. Essa tentativa de golpe pode ser a ponta do iceberg. E se o governo Lula, porque o Lula não conta dessa vez, como nas vezes anteriores, principalmente no primeiro governo, com um cenário internacional favorável. O mundo está quebrado, o Brasil está quebrado dentro do mundo quebrado. Na época que o presidente Lula assumiu a primeira vez, não vou tirar os méritos do governo dele, não, mas ele assumiu com os bancos internacionais numa crise enorme e os bancos brasileiros saneados depois da CPI do Banestado. Então, o Brasil é um país bom de investir. Correu todo mundo para cá e ajudou o primeiro governo Lula. Hoje, a coisa está mais difícil. Esse golpe contra a democracia piorou ainda para o governo começar a trabalhar. Ele teve que perder tempo com investigação, e não é perder tempo, é ganhar tempo. Botar bandido na cadeia é ganhar tempo. Botar golpista na cadeia é ganhar tempo. Mas atrapalha o governo. Agora, eu digo que vai ser muito mais difícil o Lula governar no cenário de agora. E se o Lula não começar bem esse governo, pode ter o risco de, num país dividido, mais gente aderir a esse tipo de manipulação, porque povo insatisfeito vai para o lado que pende a crítica, muitas vezes injusta. Ninguém vai analisar que está difícil governar hoje em dia. Então, há a possibilidade de outras tentativas como essa, sim. Por isso que essa tem que ser punida severamente. Eu não vejo por que a CPI não ajudasse nisso aí, porque... mas era uma CPI que tem que ter um bom tempo de vigência. Ela tem um tempo natural, mas poderia ser até estendido esse tempo para dar visibilidade àquilo que se faz de investigação. Vou dar um exemplo. Falou-se que existia PCC tomando conta de ônibus aqui em São Paulo. Era uma lenda urbana. Aí apareceram evidências de que isso acontecia. Bom, de repente ficaram 3, 4 meses falando só sobre isso. E aí o caso foi para segredo de justiça. A impressão que se tem é que não, de uma maneira errada, é que não se está investigando mais o PCC no transporte coletivo de São Paulo. Não é? Não tem CPI na Câmara, não tem nada. E também porque um dos caras que poderia determinar a CPI da Câmara de Vereadores aqui é um cara envolvido com lavagem de dinheiro, empresa de ônibus, com 2 mandados de prisão, que é um vereador chamado Senival, entendeu? E que é presidente da Comissão de Trânsito. Mas parece que não se investiga mais essa história do PCC. Então, a CPI daria visibilidade a essas investigações, claro que não rompendo o segredo de justiça, mas fazendo a sua investigação paralela e dando conta de que, olha, o Congresso está aqui porque nós queremos punir quem tentou um golpe no Brasil. Não vá fazer isso. Não é? Seria mais ou menos esse o objetivo. O principal é de investigar e punir mesmo. Investigar e apresentar provas para que a justiça puna. Mas a visibilidade acho que é importante. Porque quando você investiga sob sigilo, parece que você não está investigando mais. Datena, e eu conversei com o presidente de um grande banco nessa semana e ele me disse que ficou impressionado com o tanto de gente fazendo saques e mandando dinheiro para o exterior. O que nos mostra que quando se imagina que não há investigação, também fere a credibilidade do país nesse momento que nós precisamos, como você falou, economicamente. Nós precisamos trazer e demonstrar publicamente a credibilidade que o país merece e a mão firme de todos os poderes contra essa investida em cima da nossa democracia. Esta visibilidade é importante justamente para isso, para que acreditem no Brasil, para que invistam no Brasil, para que não retirem dinheiro do nosso país, para que acreditem que o país está em segurança.
Então, a CPI só tem a colaborar. E por isso nós... Com essa crise da Europa, com essa crise da invasão da Ucrânia, da Europa, o Brasil seria um dos mais atrativos países para você investir o seu dinheiro. Isso deve ter sido freado, porque já estava vindo um investimento e bom, é dinheiro bom, né? Mas foi freado por essa tentativa de golpe. Ainda bem que matou-se a coisa no ninho, está se investigando. Agora, a senhora acredita que o presidente Lula seja contrário às investigações por parte do Congresso, porque ele não tem maioria no Congresso e não confia no Congresso? Seria isso? Olha, eu acredito, ele está vindo neste momento como um pacificador, é a tentativa dele, é o que eu vejo nele. Eu acho que ele está tentando pacificar, justamente por quê? Porque precisa controlar. Eu acho que ele pode estar imaginando que vai perder o controle. É lógico que o Poder Executivo não controla o Poder Legislativo, mas ele tem uma base forte, sim. Tem uma base forte. Nós não podemos pensar apenas na base dele, da situação exatamente, mas temos uma oposição bastante considerável, mas nós temos muitos parlamentares que têm uma posição independente, como é o meu caso, extremamente técnica e séria. Nós não queremos perder a credibilidade durante a CPI. Tem um grupo ali dentro do Senado Federal, é inegável, que visa investigar os primeiros atos do governo Lula e tentar até mesmo imputar ao governo Lula a responsabilidade pelos atos do dia 8 de janeiro. E, do contrário, seria que estejam imputando ao ex-presidente Bolsonaro. O que nós precisamos fazer é uma investigação imparcial, extremamente justa, correta, para apurar fatos, Datena, fatos, e não perseguir pessoas. Mas o que nós queremos, acima de tudo, não vamos mexer com atos em separado, em tese de menor potencial ofensivo, que é a dona Fátima que quebrou a vidraça do prédio tal do Legislativo. Nada disso. Nós queremos apurar aquelas pessoas que investiram nisso, que premeditaram isso, porque foi um ato premeditado. Isso aí, qualquer pessoa já imagina, justamente porque nós vemos que a Polícia Militar do Distrito Federal não impediu a entrada, né? E, principalmente, ali dentro do próprio Palácio do Planalto, as portas estavam abertas, não romperam nenhum obstáculo para atingir o Palácio do Planalto. Então, nós também queremos saber quem são os autores intelectuais disso. Principalmente, então, eu entendo que o Exército não está acima de nenhum outro poder, que o Exército não é um poder, mas não está, e o Exército está a serviço do país. O país é administrado por civis. O presidente Lula é o chefe das Forças Armadas hoje, foi eleito democraticamente. Então, nós precisamos colocar cada questão no seu devido lugar, sob pena de uma CPI não acontecer por uma ameaça do Exército. Será que o presidente Lula vai ficar subjugado a generais que não querem, como qualquer brasileiro, sentar ali e dar o seu testemunho, o seu depoimento, o que seja? Pera lá. Então é mais sério do que eu estou pensando. Se os generais estão estão subjugando os demais poderes, porque eles não querem correr o risco de sentar naquela cadeira de uma CPI, aí sim eu vou investir muito mais todos os meus esforços para que essa CPI aconteça. E nós temos já um número de assinaturas suficientes. Espero que quem esteja com medo de que a política irá dominar os passos desta CPI, confie. Tem gente séria dentro do Congresso Nacional, tem gente séria dentro do Senado. A eleição acabou, a política agora precisa
ficar de lado ali dentro, na minha opinião, para que a gente apure algo que está acima de todos nós. Acima de tudo, acima de partido, acima de interesses individuais. Lula já ganhou a eleição. Então, como as pessoas não entendem a seriedade disso, elas temem, né? Então, não estou dizendo que Lula não entende, eu entendo até o lado dele. Eu penso que se eu tivesse ganhado a eleição, eu não estaria preocupada com o viés político-partidário ideológico dentro da CPI. Mas eu tenho certeza que ele tem pessoas sérias ali dentro do Senado e outros senadores independentes e técnicos que possam garantir a imparcialidade dessa CPI. A senhora acredita que o presidente Lula seja contrário à CPI para dar um arrumar mais encrenca com os militares? Ele já mudou o comando do Exército. A senhora entende que seja isso? Eu acredito que sim, eu acredito que ele esteja num momento de pacificação e realmente não confie, esteja preocupado com esse viés imparcial que a CPI possa tomar. Mas há pessoas ali que são capazes de tocar esta CPI com a imparcialidade necessária, e nós iremos apurar fatos. Eu acredito que a CPI só tem a ajudar. E eu entendo que seja nessa senda. Por isso eu até mesmo respeito, sabe, Datena? Porém, o Poder Legislativo também não pode ficar subjugado a opiniões, porque senão nada vai andar e ninguém vai cumprir o seu poder-dever. É um dever nosso apurar. E principalmente para dar transparência, para informar a população. Porque durante a CPI, Datena, os senadores têm poder de polícia e têm acesso às investigações. É importante que a gente possa trazer essa segurança aqui para dentro do nosso país, também para fora, para podermos informar tudo isso, de que sim, o Brasil tem uma mão firme e a democracia vai vencer, porque nós não superamos ainda, Datena. Nós precisamos entender o que é que aconteceu. E é um dever do Poder Legislativo apurar isso. Não é um simples direito, não. É um dever. E nós não podemos nos furtar de cumprir o nosso dever por conta da opinião. Respeitáveis. Tudo bem, compreendo, não sei. Eu pretendo conversar com o presidente Lula. Já entrei em contato com o presidente em exercício, o Geraldo Alckmin, sobre isso, para que a gente consiga que os três poderes possam se entender. Estamos num momento de diálogo, momento diferente. Disse o presidente Lula que vai governar com uma frente ampla, então que possamos conversar sobre isso e entender quais são as angústias, quais são os perigos reais que o Brasil enfrentaria dentro de uma CPI. Mas que há pessoas sérias dentro do Senado Federal para tocar uma CPI, sim, há. O presidente Bolsonaro seria ouvido dessa CPI? Vai depender de como a CPI caminhar, mas não existe um brasileiro, nem mesmo nós do Poder Legislativo, que estejamos acima de qualquer suspeita ou acima de qualquer legislação. Todos nós estamos abaixo disso e a democracia está acima de todos nós. Ela é sagrada. Portanto, não há um brasileiro que esteja, que possa deixar os demais subjugados a esse nível. A senhora já disse que tem o número suficiente de assinaturas para a CPI. Quantas são? Nós temos agora 47 assinaturas. A adesão foi impressionante, o que me agradou muito naquele momento. E eu fiz questão de buscar assinaturas primeiramente, para cumprir o mínimo legal, que é de 1/3 do Senado, ou seja, 27 assinaturas, dos senadores que permanecerão na próxima legislatura. Destes senadores, nós temos 33 assinaturas. Espero que eles não retirem a assinatura deles. E, principalmente, em respeito aos senadores que estão saindo, que quiseram deixar a sua impressão digital ali em defesa da nossa democracia. É importante que entendamos isso. E uma vez conquistadas as assinaturas mínimas,
nós temos o direito, é um direito da minoria, e hoje eu sou minoria. Se você se recorda, acho que foi o senador Randolph, não foi o senador Cajuru, que ajuizou, precisaram judicializar, e o STF determinou a abertura da CPI da pandemia. É um direito da minoria. Portanto, hoje eu e outros senadores somos minoria, e aí nós temos sim o poder, direito e dever de investigar e de dar uma resposta para a sociedade. Bom, a senhora acredita que vai conversar com o presidente Lula. Ele tem um poder de persuasão enorme, né? Mas pelo jeito a senhora deve ter também. A senhora acha que é capaz de persuadir o presidente Lula a aceitar essa CPI? Datena, eu não busco persuadir ninguém. Eu sou muito razão. Sou extremamente razão. Porque se eu não fosse razão hoje, se eu estivesse preocupada com opiniões ali a colar, ou preocupada com isso, com persuadir, eu não estaria aqui. Eu acredito que pela razão, pelos fatos, e contra fatos não há argumentos, a gente consegue. Eu sou muito convencida pelos fatos. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro pediram para eu retirar, eu da base do governo, pediram para eu retirar a minha assinatura da CPI da Lava Toga, eu não retirei. Tentaram me convencer por diversos motivos de que aquilo atrapalharia a reforma da Previdência, atrapalharia tudo, a economia do país, e ninguém me convenceu. Nós estamos diante de um problema gravíssimo, gravíssimo. O que eu pretendo é ter uma conversa civilizada, republicana, com o presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com toda a bancada da base do governo, para que a gente consiga entrar num acordo e que possamos ter um colegiado dentro dessa CPI, um colegiado que vai fazer um trabalho sério. Por quê? Porque a nossa credibilidade que está em jogo também, Datena. E eu já tenho a palavra do presidente Rodrigo Pacheco, que não colocará obstáculos para que a CPI seja aberta, caso ele seja eleito, e também tenho já a palavra dos senadores da oposição e do próprio Rogério Marinho. Eles me disseram o seguinte: desde que a CPI seja ampla, ela já foi proposta, nunca foi proposta com limites, de investigar pessoa X ou pessoa Y. E obviamente, eu não decido nada nesta CPI. Essa CPI é formada por um colegiado, será formada por 11 senadores titulares e 7 suplentes. Portanto, essas decisões serão tomadas, né, e esses membros serão indicados por seus blocos partidários de forma que respeite a proporcionalidade dos membros, seus partidos, enfim. Eu vejo o presidente Lula com uma base bastante aguerrida e forte lá dentro do Senado Federal. Não vejo obstáculos, principalmente porque temos, repito, temos senadores competentes e sérios lá dentro do Senado Federal. Olha, eu acho justo, porque a Casa do Povo foi atacada, o Congresso Nacional é a Casa do Povo, foi atacado diretamente o Congresso Nacional, portanto o povo brasileiro e a democracia começaram a ser atacadas ali, até fisicamente, e a senhora disse bem, as portas foram abertas para que aqueles agressores, em nome de quem, sei lá, isso está sendo investigado. Acho justo a reivindicação de uma investigação por parte do Congresso Nacional e acho que quanto mais gente investigar o que aconteceu no dia 8, a gente vai impedir que isso se repita, porque a história serve para nos ensinar, né? Se a gente não investigar realmente a fundo o que aconteceu, deixar para lá, fazer que vai investigar e não investigar o que aconteceu no dia 8, pode se repetir aquela barbárie, talvez uma proporção maior e aí irreversível. Senadora, foi um prazer conversar com a senhora, um bom dia, sorte e saúde. Datena, obrigada pela oportunidade e aqui, mais uma vez, saudando todos vocês do jornalismo sério. Nós precisamos de uma imprensa, de uma comunicação séria nesse país e para que as pessoas, Datena, acima de tudo, passem a buscar informações direto da fonte, informações fidedignas, porque muita gente ingênua se meteu nisso aí
não vai sobrar ninguém para dar a mão, para pagar advogado, para nada disso. Mas por quê? Ingenuidade é diferente de inocência. E também não podemos alegar desconhecimento da lei para fazermos nossa defesa no processo judicial. Não tem como. Falar, eu não sabia que aquilo era um ato, né, antidemocrático, seja lá, né, estou evitando até falar os nomes aqui, porque não se encaixam dentro da nossa legislação, mas um ato de vandalismo, um ato criminoso. Então, é que as pessoas passem a buscar informações, não simplesmente de WhatsApp. Hoje estamos convivendo com tantas fake news. E aí a própria imprensa perdeu a credibilidade durante esse tempo, porque incutiram na cabeça das pessoas e muitas pessoas ingênuas acreditaram. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo jornalismo sério, e que possamos ter a tranquilidade de vivermos realmente numa democracia. Obrigada e bom trabalho para você aí. Foi um prazer. Obrigado, senadora. Ótimo dia. Fica com Deus.